Quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Atos capítulo 8 e, dando continuidade à série de mensagens, nós vamos falar sobre esse tema, revendo os nossos atos. Nem tudo tem um preço. Nem tudo tem um preço. Atos capítulo 8. E pensando nisso, pensando nesse preço, eu pergunto a você, quanto vale a sua vida? A sua vida tem um preço? Quanto vale a sua honra? Quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua integridade? Será que a gente pode pensar isso? Tudo tem um preço? Ou, sendo um pouco mais pesado, todo mundo tem um preço? Todo mundo tem um preço? Eu me lembro de um filme da década de 90, não sei quantos aqui vão se lembrar desse filme, em que um casal passando por dificuldades financeiras ia para um cassino tentar a sorte. E aí, lá, um ricaço fazia uma proposta indecente. Lembra desse filme? E aí ele fazia para o casal essa proposta, né? De que eles passassem uma noite, que aquele homem passasse uma noite apenas com a esposa por $1 milhão. Proposta indecente. $1 milhão por uma noite só. Nada mais. E aí não sei quantos aqui assistiram o filme, né? Um filme bem antigo, da década de 90. Todo desenrolar da história, que eu não vou contar, porque talvez tenha alguém aqui que não viu, e aí vai poder aí pesquisar e assistir. Mas a verdade é que a nossa sociedade tem caminhado de uma maneira em que não precisa de $1 milhão para as pessoas se venderem, não. Por muito menos, a gente tem visto as pessoas fazerem coisas absurdas consigo mesmas, com a própria vida, com a honra, com os seus valores. E o que esse texto fala para a gente? Atos capítulo 8. Porque o nosso desafio aqui nessa série de mensagens é sempre olhar para trás, né? Olhar para o episódio, olhar para o texto, refletir e trazer para a nossa realidade. Nós que somos os apóstolos, os cristãos, os apóstolos desse tempo, então os nossos atos é que precisam refletir Cristo nessa sociedade. E aí, se você já encontrou o texto, logo no início do capítulo, nós vemos que o Evangelho começa a ser pregado, lá no capítulo 4, no verso número 4, melhor. Filipe está pregando em Samaria, e ele começa a pregar, e ele faz muitos sinais, prodígios, ou seja, ele começa a operar milagres ali, e as pessoas começam a crer, pessoas que estavam possuídas por demônios são libertas. É o poder de Deus acontecendo ali naquela comunidade, naquele lugar em Samaria. E ali naquele lugar, lá no verso número 9, você vê que entra em cena um homem chamado Simão. E Simão, ele era um mágico, né? Ele era um feiticeiro. E ele era muito respeitado na cidade, porque as pessoas tinham medo dele, pela feitiçaria que ele realizava. E Simão, então, ele começa a ouvir a mensagem do Evangelho, e o texto diz que ele se converte. E o texto diz que ele crê. E então ele começa a acompanhar Filipe. No verso número 13 você encontra isso. O próprio Simão então também creu
e ele então começa a acompanhar Filipe, ele chega a ser batizado. E lá em Jerusalém começa a chegar a notícia daquilo que está acontecendo em Samaria, e então Pedro e João, representantes aí dos discípulos, eles são enviados para Samaria para poder ver o que está acontecendo lá. E quando eles chegam lá, a partir do verso número 14, você pode ler isso também. Quando eles chegam lá, eles começam a ver que aquelas pessoas realmente estão crendo, mas elas ainda não conhecem o Espírito Santo, ou seja, elas estão crendo na mensagem de Jesus, na vida em Jesus, na salvação em Jesus, mas elas ainda não receberam essa presença do Espírito Santo. As coisas estão bem no início ainda do crescimento, do avançado do Evangelho. Então Pedro e João oram com a imposição de mãos para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre aquelas pessoas também, da mesma maneira que veio sobre eles, e em outros episódios da Bíblia. E diante daquela cena, Simão então, ele vê que os apóstolos, eles têm essa autoridade e a presença do Espírito sobre as pessoas através da imposição de mãos dos apóstolos. E aí nós chegamos no verso número 18, que eu quero reler aqui com você, e peço a você que me acompanhe. Atos capítulo 8, verso 18 diz assim: Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam evangelhos em muitos povoados da Samaria. Amém? Que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. Quanto vale o poder do Espírito Santo? Quanto vale essa autoridade? Quanto vale esse poder? A verdade é que a gente lê esse texto e a gente logo condena essa atitude de Simão, mas sejamos sinceros, nós estamos acostumados a pagar por tudo. Tudo à nossa volta é movido pelo dinheiro. Os serviços que nós recebemos, o que nós prestamos, o que a gente compra, o que a gente come, tudo é movido por dinheiro. E quando a gente vê uma coisa com preço baixo, a gente desconfia, não é? Quando a gente vê um serviço que está muito barato, você pensa duas vezes, diz assim: esse negócio está barato demais, tem alguma coisa errada aí, não é? Você vai lá comprar um carro e esse carro, não é possível, por que está tão barato assim? Ou seja, a gente está tão acostumado a pagar por tudo que a gente chega a desconfiar quando o preço de alguma coisa está abaixo do valor. Algum problema tem. E infelizmente, inclusive o Evangelho tem sido pregado em muitos lugares como uma graça barata, ou seja, sendo vendido também, sendo apresentado como uma moeda de troca. Infelizmente, a gente tem ouvido isso. Pessoas que chegam à casa de Deus com a intenção apenas de receber alguma coisa e acabam em alguns lugares oferecendo algo mesmo, dinheiro ou alguma coisa para poder receber também alguma bênção de Deus. E a gente vê pessoas que têm se envolvido nisso.
Eu não estou aqui para julgar o coração de ninguém, não conheço o coração de ninguém. Acho até que algumas pessoas são colocadas nessas situações e deveriam ser cuidadas, e não são. Vejo às vezes artistas, pessoas da mídia, que se convertem, que se entregam ao Senhor Jesus, e por serem uma pessoa da mídia, ou seja, por ser uma pessoa famosa, ela já começa a aparecer também na mídia agora como um cristão, e aquela pessoa que não foi preparada para isso, que não foi discipulada, que não foi cuidada, que não foi orientada, ela acaba falando coisas, que, enfim, ela não sabe. É como se você pegasse ali aquele bebê espiritual e colocasse ele para ser o garoto propaganda da igreja. É óbvio que alguma coisa vai acontecer de errado, e infelizmente isso acontece. E às vezes essas pessoas que talvez com o coração verdadeiro e puro tenham se entregado a Cristo, acabam sendo massacradas e acabam se afastando de vez do Senhor, porque acabam sendo envolvidas nesse processo onde é bonito ver alguém famoso que se converteu, porque ela vai gerar influência sobre outras pessoas. Mas que influência é essa? A influência da sua fama? A influência do recurso que ela tem? Simão estava acostumado com isso. Simão estava acostumado com o poder. Simão estava acostumado com a fama. Simão estava acostumado a receber os olhares das pessoas que o admiravam por aquilo que ele era capaz de fazer. Então, quando ele está diante dos apóstolos, ele vê uma oportunidade de mais uma vez voltar ao lugar de fama, de mais uma vez voltar à posição de destaque, e aí ele acaba cedendo, e aí ele acaba tentando tirar proveito daquela situação para ter autoridade espiritual. Quanto vale? Qual é o valor a ser pago para se ter esse poder do Espírito Santo de Deus? Certamente existe um valor, mas não é um valor monetário. Não é um valor que caiba no meu bolso, no seu bolso, ou no bolso do homem mais rico que você conheça. Para receber esse poder do Espírito Santo de Deus, é preciso pagar o preço alto de se ter intimidade com Deus, o preço de buscar a presença de Deus, o preço de renunciar a tantas coisas que são oferecidas, manjares que vêm em bandejas sendo oferecidas para mim e para você todos os dias. É o preço de renunciar a isso, às ofertas do pecado saborosas que atraem os nossos olhos, o preço de dizer não para essas coisas, o preço de crer mesmo quando a gente não vê as coisas acontecendo, o preço de sofrer, muitas vezes até no momento de enfermidade, de compreender que a nossa vida está muito além disso, e não ficar preso apenas ao que a gente está vivendo aqui e não ser abalado por essas coisas. É um preço a ser pago, o preço de crer de verdade e de olhar para a realidade da vida, muitas vezes do sofrimento, muitas vezes do desemprego, muitas vezes da falta dentro de casa, muitas vezes da dor, e conseguir transcender isso e olhar para o Cristo ressurreto e dizer: não, a vida para mim é muito mais do que isso. Esse é um preço a ser pago para ser uma pessoa de poder e autoridade espiritual. Mas quantos querem pagar esse preço? O preço de ter uma vida de santidade, preço que está além do que os olhos podem comprar. Quantos estão dispostos a pagar o preço nesse tempo em que as pessoas são tão materialistas, em que tudo que a gente vê as pessoas desejarem é palpável? Será que você está nesse caminho também? Será que tudo que você quer, tudo que você deseja
tudo que você tem pago é o que tem trazido, né, a resposta para o seu coração? Certamente que não. Mas pastor, tem algum problema então ser rico? E o texto nem diz que Simão era rico, né? O texto só diz que ele tentou comprar, ele era uma pessoa de prestígio, talvez ele tivesse sim algum dinheiro. Mas será que é pecado ser rico, pastor? Porque quando eu leio esse verso número 20, e Pedro, na tradução que eu tenho, diz que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Parece que ele está condenando, né, a riqueza. E talvez alguns possam olhar para esse texto e dizer, se tem dinheiro, já era. É claro que não, irmãos. Não tem nada a ver isso. Não tem problema nenhum ser rico. Não tem problema nenhum ter dinheiro. E, infelizmente, o desejo da riqueza tem afastado muita gente de Deus. Não é? Quando a gente lê o texto, a gente percebe que o problema em Simão não é a riqueza. O problema é o coração dele. Se você ver no verso 21, Pedro diz, você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Então, ele não tinha um coração honesto. O problema não é o recurso que ele tem, é a honestidade dele. No verso 23 diz, vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Ou seja, o problema não é a quantia que ele tem, é o coração invejoso. E às vezes tem gente que tem pouco no bolso e nem por isso é mais humilde. Às vezes tem pouco e é ainda mais invejoso, tem o coração ainda mais duro, mais rancoroso, olha para o outro e deseja ter o que o outro tem e lamenta. E às vezes deseja até que o outro perca o que tem, porque tem inveja. Então esse é o problema de Simão. Esse é o problema de Simão. Pessoas que na verdade são pobres. Pobres sim. Porque o seu coração não está satisfeito nem com o que tem. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Se você ler comigo lá em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo. A partir do verso número 3, e esse texto é muito bonito, porque ele fala sobre isso, sobre as doutrinas, e como Timóteo deveria administrar essas coisas. Timóteo 6, a partir do 3, diz assim: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, porque querem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos.
Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança, de respeito pelos outros. Corra a boa corrida de fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Paulo está orientando a Timóteo, porque ele como líder, ele como pastor, enfrentaria isso. E Paulo chega a dizer que é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, porque a religião ela mexe com o coração das pessoas, ela mexe com a necessidade das pessoas, ela mexe com a ansiedade das pessoas, os anseios das pessoas. Então é muito fácil tirar coisas das pessoas quando você chega com uma palavra mansa, com uma palavra eloquente, não é? E aí aquele homem vai falando e é muito fácil atingir o coração das pessoas com as palavras, porque os problemas genéricos que estão na vida de todo mundo. E aí se eu começasse a perguntar aqui, olha, se você está desempregado, aí eu vou encontrar alguém. Se eu perguntar aqui, olha, se você está passando por alguma enfermidade, e aí eu também vou encontrar alguém. Olha, se você está com algum problema no seu relacionamento como casal, e aí eu vou encontrar alguém. Olha, se você está com alguma intriga lá, problema com o seu filho, eu vou encontrar alguém. Olha, se você tem um problema lá com o seu vizinho, se alguém está tentando derrubar você lá no seu emprego, olha, se você percebe que está sofrendo de depressão, que você está se sentindo entristecido, e aí eu vou encontrar alguém. E aí eu digo, olha, venha para Jesus, porque tudo isso vai acabar. Mas para isso você precisa trazer aquilo que você tem e colocar aos pés do Senhor. Mas para isso você precisa vir e dedicar ao Senhor. Mas para isso você precisa... E aí é claro que vai ter um monte de gente que vem. Porque o Evangelho, ele fala ao coração das pessoas. Ele fala a necessidade das pessoas. E isso é verdade, isso é bíblico. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, a religião é uma forma de riqueza, sim. Porque as pessoas estão fragilizadas e você vai alcançar as pessoas. E eu digo mais, quando a pessoa se converte a Cristo, ela fica mais rica. Claro que fica mais rica. Porque se ele passava a madrugada bebendo, gastando, torrando com os amigos, e ele não faz mais isso, tem mais dinheiro no bolso. Se ele fumava, parou de fumar, a quantidade de dinheiro que ele gastava com cigarro, ele para de gastar, tem mais dinheiro no bolso. Ou seja, a pessoa que se converte a Cristo, ela se torna mais rica. Porque o viver em Cristo, a estabilidade familiar, tudo que vai acontecer, na maneira como ele vai passar a cuidar da família, a administrar as suas coisas, vai fazer com que ele se torne uma pessoa mais rica. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, cuidado com isso. Porque isso não pode tomar conta do seu coração. Porque o amor ao dinheiro, ele diz, olha, o amor ao dinheiro é o quê? Fonte de todos os males. E algumas pessoas, querendo tanto ter dinheiro, se desviaram e encheram a sua vida de sofrimento. Então, irmãos, o problema não está em ter dinheiro, o problema está onde está esse coração. Na inveja, no desejo, e eu preciso ter, eu preciso possuir, eu preciso trabalhar, eu preciso alcançar, e aí aquilo vai mexendo com a vida, vai mexendo com o coração, e daqui a pouco você está longe de Deus, porque a sua cabeça só pensa nisso. E aí você está longe daquilo que realmente são os valores. E aí você começa a achar que pode pagar por tudo. E aí começa a afundar. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva a sua vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança, de respeito pelos outros.
aprenda a se contentar com o que você tem. Ou seja, viva uma vida simples, corra a boa corrida de fé e ganhe a vida eterna. E ganhe a vida eterna. Meus irmãos, se tudo que nós desejamos está nessa terra, a palavra de Deus diz que nós somos os maiores miseráveis. Os maiores miseráveis. E é assim que Simão está, com o coração cheio. Ele é batizado, ele está seguindo os apóstolos, mas o coração dele ainda não está verdadeiramente no altar do Senhor Jesus. E é por isso que Pedro dá essa advertência tão dura para ele. Mas Pedro, que é um homem de Deus, no verso número 22 diz: arrependa-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Sempre é tempo de arrependimento, sempre é tempo de mudança, sempre é tempo de voltar atrás. Pedro está oferecendo a ele: olha, por mais que você tenha tido essa atitude insana de tentar oferecer dinheiro para a gente dar poder de Deus, porque isso é uma insanidade, porque Deus dá o poder dele a quem Ele quer, Deus dá autoridade a quem Ele quer, aqueles que estão perto dele, aqueles que estão buscando Ele, aqueles que são pessoas humildes de coração, simples de coração, que estão na presença de Deus, são pessoas cheias de autoridade por Deus, pessoas que oram, pessoas que impõem as mãos e os outros são curados, são libertos. Esses sim são cheios do poder de Deus. Mas Pedro olha para ele e diz: olha, por mais que você tenha tido essa atitude insana, se você se arrepender, ainda há salvação para você. Você não está condenado, não. Arrependa-se. Tira isso do coração. Deixa esse plano perverso. Peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Arrependa-se. Irmãos, nós precisamos de arrependimento. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise. Nosso país vive um tempo de crise. E nesse tempo de crise, às vezes a gente começa a receber propostas indecentes. A gente começa a receber propostas para sair da crise que na verdade a gente sabe que não são propostas agradáveis a Deus. A gente começa a querer pensar em soluções, né? A gente começa a ver as pessoas agindo de uma maneira e alcançando soluções que muitas vezes a gente pensa: peraí, mas de repente pode ser que não, acho que não tem nada a ver não, de repente, mas vai ser para me abençoar, né? Para abençoar o servo de Deus. E aí você precisa tomar cuidado para não cair nessas ciladas e não acabar se envolvendo em situações, em laços, às vezes no ambiente de trabalho, porque pode ser uma proposta muito tentadora, muito boa, mas lá no fundo do seu coração você sabe que não deve botar a mão naquilo, você não deve participar, não importa o tamanho da crise que venha para você. E aí, da mesma maneira como a palavra veio para Simão, porque ele se sentiu tentado e acabou caindo, Pedro diz: olha, arrependa-se. Arrependa-se. Dê um passo atrás. Volte atrás, diga: não, perdão, Senhor, não quero tocar nesse negócio não, isso não é para mim não. Isso não é para mim não, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor quem cuida de mim, e não vai me faltar porque eu sei que o Senhor é fiel. Isso não é para mim não preciso participar disso. Arrependa-se. Arrependa-se. Mas quando a gente olha para Simão, o texto não diz que ele se arrependeu. Ele pede a Pedro e João que, por favor, retirem essa palavra dura dele. No verso 24 diz isso: por favor, que não aconteça nada disso comigo. Mas ele não revela arrependimento. E Simão está tão pertinho de Jesus. Simão está tão pertinho de Deus. Você percebe? Simão estava junto com os discípulos. Simão estava presenciando os milagres que Filipe realizou.
Simão está vendo as pessoas receberem o poder do Espírito. Simão já havia se batizado. Ele está bem pertinho, mas o coração dele ainda é duro. O coração dele, os seus olhos estão cegos diante daquilo que é o desejo dele e não o desejo de Deus. Quantas pessoas estão tão pertinho, contato com a palavra, dentro das igrejas, ouvindo, levantando a mão para Jesus, se batizando, mas lá no fundo do coração ainda continuam com um coração materialista, ainda continuam presos a tudo o que tem, e talvez por isso não tenham mais, porque eu creio que quanto mais a gente se desprende, mais Deus coloca na nossa mão. Eu creio nisso, porque quanto mais a gente se desprende, mais Deus pode nos dar, porque Ele sabe que através de nós vai fluir para as outras pessoas. Quando você cantou aqui, dá-me um coração igual ao teu, não foi isso que a gente cantou aqui? Não foi isso que você cantou aqui? Dá-me um coração igual ao teu. Você vai perceber que como era o coração de Jesus, era um coração sempre inclinado para a necessidade das outras pessoas. Então, se você é alguém que tem o coração de Jesus, se você é alguém que tem o coração inclinado para a necessidade das outras pessoas, ele pode encher o seu pote, porque ele sabe que quando coloca na sua mão, o que está na sua mão não vem para o seu desejo egoísta. O que está na sua mão serve para abençoar a vida de outras pessoas. Então preste atenção se o que está travando a sua caminhada não é a inveja, não é o egoísmo, não é a ganância, que talvez esteja travando você de avançar. Quando na verdade Deus quer colocar tudo diante de você. Ele quer que você tenha, mas para que você tenha um coração aberto, mas para que você possa avançar, abençoando outras vidas. Quero concluir minha palavra dizendo que nem tudo tem um preço. Os verdadeiros valores da vida não podem ser comprados. Não podem ser comprados. Quem pode comprar o amor? Amor verdadeiro? Ninguém. Quanto vale o amor de mãe? Quanto vale? Não tem preço. Sacrifício. Quanto vale uma amizade sincera? Aquele que está ali junto com você, na hora da dor, na hora da dificuldade, que está ali, que você sabe que pode contar. Quanto vale isso? Ninguém compra isso. Quanto vale a honestidade? Quanto vale a honestidade? E hoje nós estamos falando sobre isso, né? Enquanto caminhávamos ali, pensando assim, a gente diz que a oportunidade faz o ladrão. Que história é essa de oportunidade faz o ladrão? Existe isso. Se você é honesto, você é. Não tem oportunidade que vai mexer com a sua integridade, com a sua honestidade. Isso não tem preço. Pode colocar diante de você quanto for. Se você é, você é. Não tem oportunidade. Valores que não têm preço. Sinceridade, honestidade, integridade, amor. Ninguém pode comprar. O poder de Deus. Ninguém pode comprar. O poder de Deus. Ninguém pode comprar. O que você tem buscado em Deus? Cura, saúde. O que você tem buscado em Deus? Melhoria de vida, emprego, casa nova, carro. O que você tem buscado em Deus? Casamento. O que você tem buscado? 1 Coríntios 15, 19. O apóstolo Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis
de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em tempos de crise, meu irmão, vá aos pés do Senhor, a cruz de Cristo. Em tempos de crise, renda-se a Cristo. Em tempos de dificuldades, clame ao Senhor Jesus. Em tempos de lutas, vá ao Senhor Jesus. E talvez a resposta dele para você seja a resposta dele ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está na crise, meu irmão? Amém. Está na luta? Amém. Não se corrompa. Não se venda. Coloque a vida no altar do Senhor e veja Ele fazendo o extraordinário, que é derramando graça sobre você, que é derramando perdão, que é fazendo você enxergar além do material, que é fazendo você enxergar além daquilo que a gente pode tocar, que é fazendo você crer e ver e viver desde agora vida eterna, vida plena, vida abundante, que é fazendo você aprender a confiar no Senhor, mesmo quando tudo está muito difícil, muito duro, que é fazendo você buscar a cada dia uma vida de intimidade com Ele, uma vida de santidade, uma vida de libertação completa. É isso que você tem buscado, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Quero com Deus. Sabe, existe muita coisa que a gente precisa fazer. E com dinheiro também. Porque muitas coisas a gente usa assim o dinheiro. Mas o que eu tenho pedido a Deus é que Ele me dê sabedoria para administrar os bens que eu tenho. Que eu aprenda a viver uma vida simples. E que eu seja um abençoador de vidas com os recursos que Ele coloca nas minhas mãos. Meu irmão, é assim que você precisa viver. Se Deus tem colocado um salário mínimo nas suas mãos, administre com sabedoria e seja um abençoador. Se Ele tem colocado milhões nas suas mãos, administre com sabedoria e seja um abençoador. Nunca pense que vai ser mais fácil se você tiver mais dinheiro. Talvez mais dinheiro faça a coisa ficar mais difícil para você, mais complicado. Mas nunca perca o olhar para as pessoas que estão à sua volta. Nunca perca a integridade. Pensa nisso a Deus. Talvez você esteja vivendo alguma pressão nesse sentido. Talvez você seja naturalmente uma pessoa invejosa. Verdade, irmãos. Os pecados que estão nos rondando, talvez o seu seja esse. Você quer ter para você, você olha para o outro e você deseja aquilo. Tira isso do seu coração. Tira isso. Seja feliz com a graça de Jesus. Tira a inveja, porque ela só está trazendo amargura. Tira isso. Talvez você tenha um desejo tão grande que ainda não foi realizado, algo que você quer possuir, mas você ainda não tem. Talvez você esteja até se lamentando diante de Deus. Por que eu não tenho? Irmão, tira isso do seu coração também. Porque talvez ter
essa determinada posição, essa determinada casa, ou morar nesse lugar, ou ter esse carro, ou ter, talvez esse ter vai te afastar do Senhor, que você não está preparado para ter, que você não está pronto. Aprenda a ter uma vida simples. Pensa isso ao Senhor. Talvez você tenha tomado alguma decisão que esteja dificultando a sua vida. Dê um passo atrás, se arrependa. Se arrependa. Talvez você tomou essa decisão achando que um pouco mais de dinheiro ia te ajudar, e você está vendo que está tudo ficando enrolado. Dá um passo atrás. Pede sabedoria a Deus. Não perca as coisas que são realmente preciosas para você por causa de um pouco mais de dinheiro. Não perca a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Não perca os seus amigos. Não perca essas coisas. Essas coisas não têm preço. Essas coisas não têm preço. Tome essa decisão diante de Deus, em nome de Jesus. Talvez você precise de coragem para dar esse passo. Tenha coragem de dar esse passo. Talvez eu esteja dizendo para você, olha, larga tudo. Então larga. Talvez eu esteja dizendo, mude. Então muda. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E veja Ele agindo. Porque você pertence a Ele. Você é dele. É Ele quem te sustenta. É Ele quem me sustenta. É Ele quem cuida de você. É Ele quem te dá a vida. Se você está aqui hoje, é porque Ele te deu essa vida. Então não tenha medo de ter atitudes que te levam na direção de Deus, que te aproximam de Deus, que aumentam a sua fé. Não tenha medo. Deixe Ele conduzir a sua vida, meu irmão. Deixe Ele conduzir a sua vida.